Oi, gente, eu vim trazer a leitura da Borra de Café hoje para vocês. Hoje eu trago no mesmo formato que eu já vinha fazendo, cada um com a sua resposta, e sempre que aparecerem respostas, assim, imagens muito parecidas, eu trago de novo tudo junto, né? Como se fosse uma mensagem só. Mas hoje tiveram coisas bem diferentes, então eu quero falar de uma por uma. A primeira é a árvore seca, cheia de passarinhos. Tem aspectos da gente mesma que a gente vai deixando secar, que a gente vai deixando morrer. Essa árvore ela representa muito a vida, tudo aquilo que cresce de maneira espontânea, que busca uma forma de ir para cima, de firmar as raízes para baixo e de ir para cima. Então é um crescimento muito natural. E quando essa árvore ela vem seca, ela pode representar que algum pedaço de nós a gente deixou para trás, que alguma parte de nós a gente está deixando secar, deixando morrer. E esses passarinhos, que sempre representam essa liberdade, elas vão pousar nessa árvore para contar pra gente que ainda existe vida ali, que ainda existe a possibilidade de se resgatar essa vida e de fazer com que essa vida se liberte, que ela venha à tona e que você recupere pedaços de você que ficaram para trás. Pessoa dançando em meio à natureza. Folhas de árvores caindo ou sendo sopradas pelo vento à sua volta. Eu acho uma imagem de muita leveza, então de um pedido por essa leveza, de deixar as coisas fluírem, de soltar o controle. E sempre que a gente vê alguém dançando, eu acho que é um pedido da nossa alma para que a gente dance. Então o meu conselho é esse, para quem vê as imagens ou na nuvem ou na borra de café, viu alguém dançando, dança, pode ser sozinho, na frente do espelho, com a luz apagada, só com uma vela acesa, não importa, mas precisa mexer esse corpo porque é uma tentativa muitas vezes da gente se equilibrar. E esse equilíbrio, ele não é essa coisa fixa, parada, é justamente esse movimento, né? Esse movimento mais dinâmico que permite que a gente esteja em equilíbrio. Então, dance. Um peixe, um homem com espada e alguns animais. Sempre que tem esses símbolos que se repetem, então um peixe e um homem, e aí outros animais. Mas esse número um, ele traz uma informação quando ele vem de maneira repetida, assim, né? Às vezes o número traz alguma informação mesmo que não seja de forma repetida. Mas esse número um, ele é o impulso, o ato de fazer, de colocar em prática, né? Então, esse peixe, ele simboliza a sabedoria e esse homem com a espada, essa ação, essa capacidade de fazer, a capacidade de talvez não pensar muito e colocar em prática. Então, é um pedido de equilíbrio, de usar o racional e talvez de já ter alguma decisão tomada internamente e que seja o momento de colocar em prática. Então é principalmente essa união, porque tem esses animais perto que podem fazer com que perca o foco, com que se vá vendo várias outras coisas e comece a duvidar de si mesmo. E as imagens do peixe e do homem com a espada são imagens que falam não vacila, não duvida de você mesma, você sabe por onde que é um caminho só que tem e vai por ele. É uma imagem de um caminho bem reto, um caminho único mesmo, sem dúvidas. Sertanejo triste à beira de um rio. Achei tão bonita essa imagem, tão melancólica, né? Esse sertanejo que é sempre esse ser conectado com a terra, tão vívido, né, na sua missão, que vive na simplicidade. Eu acho que esses sertanejos simples, muitas vezes, eles representam valores morais de níveis muito altos, né? Porque eles estão conectados com a sua missão e conectados com a natureza de uma forma muito íntima. E o fato de estar no rio, né, e de estar triste, é como se cada coisa tivesse no seu lugar, porque mesmo vivendo a nossa missão, vivendo aquilo que a gente veio para viver, a gente tem os nossos momentos de tristeza. E essa tristeza ela precisa estar sempre muito bem encaminhada. Então, sentir-se essa tristeza, ela tá no lugar certo, que são essas outras águas, são pessoas que acolhem a gente, que acolhem as nossas dores, é realmente estar na beira de um rio, na beira de um lago, deixar isso fluir, conseguir falar com as pessoas com quem podem, as pessoas que podem te acolher, é chorar, deixar isso sair pelas lágrimas.
Então eu acho que é uma imagem muito bonita, muito melancólica, mas de uma sabedoria, de existe a melancolia, existe a tristeza e ela tem o seu lugar. Se você ainda não encontrou lugar para sua melancolia, para sua tristeza, é um pedido para que você acolha e encontre um lugar para elas. Se você já encontrou, é uma confirmação de, olha, tá tudo bem ficar triste. Um urso branco quase sorrindo. Foram imagens muito legais e muito pessoais. Geralmente quem vê esse urso branco sorrindo é alguém que procurou por esse selvagem dentro de si, é alguém que procurou qual é a sua ação no mundo. E a partir do momento em que encontra com esse urso branco, que é esse selvagem e ao mesmo tempo materno, então é alguém que está feliz consigo mesmo, alguém que está se encontrando. Então é um elemento mais de confirmação. E também pode indicar um momento de fartura, um momento de colheita. E é muito importante não travar a abundância, porque às vezes começam a chegar coisas e a gente fala, nossa, mas eu não fiz nada para merecer isso. E é sempre um lembrete de, olha, as coisas têm um fluxo natural, a abundância tem um fluxo natural, então deixa vir o que tiver que vir. Espantalho e vários pássaros. O espantalho é uma ilusão, né? Os passarinhos, eles vão ali pra comer uma comidinha e aí tem um espantalho que parece ser um homem assustador, mas não é um homem assustador. Esses passarinhos são sempre esse elemento de liberdade que eu sempre falo, e a gente permite muitas vezes que o nosso desejo de liberdade, a nossa luta por uma vida mais livre, seja afugentado por um personagem que é ilusório. Então é um pedido de retira os véus, verifica se você está fazendo esse trabalho de dar proporção para as coisas. Então, qual proporção que as coisas realmente têm? Qual tamanho que os seus problemas realmente têm? Será que eles são mesmo tão difíceis, tão assustadores, que precisa fazer com que os seus desejos minguem, os seus desejos precisem ir para um outro lugar, as suas necessidades precisam ser suprimidas. Então é mais esse pedido de olha para os seus problemas, reproporciona os seus problemas e talvez perceba que eles não são tão assustadores quanto parecem e que você pode continuar o seu caminho de busca por aquilo que te faz feliz. Um rato no fundo do oceano conversando com um peixe-espada. Não são muito legais, gente? Olha as imagens que as pessoas veem. É muito legal, gente. Eu adoro esse trabalho. Então esse oceano é sempre esse mergulho que a gente faz no inconsciente. Quem está fazendo esse mergulho no inconsciente é o rato. E esse ratinho, ele é muito pequenininho e ele vive num ambiente muito coletivo, ao mesmo tempo muito ligado com o que ele precisa fazer no campo do trabalho. Mas ele também representa um pouco questões sentimentais que são pequenas, então ele representa o detalhe, o pequeno e muitas vezes até o mesquinho. Então talvez várias coisas nesse âmbito, né, de qual é o seu trabalho e como ele atua no coletivo, ou sentimentos pequenos, sentimentos mesquinhos, é esse mergulho no inconsciente para encontrar com esse outro ser, que é o peixe-espada, esse ser que também ele direciona, ele também indica um caminho. Então é de aprender a dar um lugar, tanto para esses sentimentos mesquinhos, ou seja lá o que for disso que eu já falei, mas de aprender a dar um lugar para tudo isso e de muitas vezes ter troca com outras pessoas, com pessoas que sabem mais, com pessoas que você visualiza onde você quer estar e essas pessoas já passaram por esse caminho. Então essa troca pode ser muito interessante para te ajudar nesse momento desse mergulho que você está fazendo, para ressignificar tudo isso que você sente, tudo isso que você vive, que parece tão pequeno, mas que tem a sua razão de ser e tem o seu caminho para seguir. Pessoa saltitante também é um símbolo de leveza muito grande, então a pessoa que vê uma pessoa saltitante, ela pode estar num momento simplesmente de muita leveza e de estar curtindo isso, mas também pode significar um excesso de ar no temperamento, então o humor pode ficar muito oscilante, pode ser que bata uma ansiedade,
Então, é olhar para essa pessoa saltitante para ver se ela tá só nesse ritmo de leveza, de saltinhos leves e pequenininhos, ou se precisa dar uma segurada nesse ar, comer um pouco de raízes, trazer algumas coisas mais do elemento terra para dentro de si, para dar uma firmada, para chegar no chão, assim, nesse momento, para não ter que lidar tanto com ansiedade. Eu vi que eu pulei uma aqui, que é um ser rindo muito. Esse ser rindo muito, ele também tem uma conotação bem parecida com a pessoa saltitante, que pode indicar uma oscilação de humor muito grande e uma tendência a exageros. Então, também é algo que pede mais de um elemento terra para que não haja essa tendência a exageros nesse momento. Para que haja, sim, uma alegria, mas que ela não passe por uma euforia, porque muitas vezes quando a gente tem, nós réis mortais, não monges, a gente tem picos de energia, né? Então se a gente às vezes fica muito eufórico, muito alegre num dia, às vezes no outro a gente fica num estado mais depressivo, isso é uma maneira da gente se reequilibrar. Então às vezes é melhor a gente tentar se manter um pouco mais neutra do que ficar passando por essas polaridades, principalmente porque a gente está vivendo num momento muito tenso, né, de humanidade, agora com todas essas queimadas acontecendo, tudo isso acaba mexendo muito com a gente. E é muito importante a gente tentar ao máximo manter ali uma neutralidade, que lógico, a gente oscila de humor, não tem jeito, mas é uma oscilação que a gente dá conta, porque isso pode passar para uma oscilação que a gente não dá conta mais. Então a gente fica muito eufórica, muito alegre num dia e no outro sem saber porquê, às vezes a gente está se sentindo muito mal mesmo. Coração foi uma criança que viu, eu fiquei tão feliz de ter uma criança vendo as imagens e enxergando imagens. As crianças são especialistas nisso, então eu não vou ensinar nada para a criança, eu vou mandar um coraçãozinho de volta. E lembrei aqui que tem uma história que eu conto para os meus filhos sempre, que é da luzinha no coração e que é como eu trabalho a cromoterapia. Então a gente vai trabalhando cada dia a gente trabalha uma luzinha diferente. Qualquer dia eu conto essa história, porque é muito legal de contar para as crianças. A gente pode sentir qual vibração ela está precisando mais e trazer isso através da cor e através da historinha. Meus filhos adoram. Então qualquer dia eu vou contar. Esse coração me lembrou muito de que talvez essa história possa ajudar outras crianças. Urso polar. Esse urso polar é esse animal forte, né? Que ele encontra alimento no gelo, então ele encontra oportunidade naquilo que é mais improvável, né? Ele vive num lugar que é completamente difícil, tudo é muito difícil, mas é onde ele melhor se adapta. Então, esse urso polar, para quem viu, foi mais de uma pessoa, ele pode indicar que talvez o momento seja crítico, o momento seja de escassez mesmo, ou financeira, ou de sentimento, ou de energia. A gente pode estar se sentindo muito desgastado nesse momento, mas é uma imagem que conta, olha lá, você tá nesse ambiente porque você tem capacidade para isso, porque talvez você se adapte melhor nesse ambiente. Tem pessoas que elas se encontram mais em ambientes difíceis do que em ambientes fáceis. Em ambientes que estão muito leves, às vezes elas começam a levar as coisas muito para a cabeça. Se elas ficam muito paradas, muito sem atividade, às vezes elas começam a criar uma ansiedade, uma depressão. E às vezes elas estão no meio de um movimento super difícil, com pessoas super difíceis, num trabalho super complicado, onde a pessoa trabalha 18 horas por dia e mesmo a pessoa estando muito cansada, é ali que ela se realiza. Então o urso polar ele traz um pouco dessa imagem de, olha, pode ser que esteja tudo muito difícil nesse momento, mas essa dificuldade por algum motivo te favorece. Então força! Aqui tenho a última, que é pássaro. Foi a mesma pessoa que viu todas essas imagens. Pássaro, rato, carneiro e cobra. Como ela me deu assim essa listinha seguidinha, eu vou dar também uma listinha seguidinha. Porque pode ser meio que um passo a passo. Quando a gente vê mais imagens que não dentro da mesma cena, pode significar um passo a passo. O que eu preciso fazer agora, o que eu preciso fazer depois. Eu gosto de sempre partir como se a primeira imagem fosse o presente, mas aí a pessoa que receber a mensagem, ela vai se situar de acordo com o que realmente está acontecendo na vida dela. Então a primeira imagem, o pássaro, mais uma vez, muitos pássaros hoje, representa essa busca, esse desejo pela liberdade, pela individualidade, por tudo que mexe a gente, que move a gente aqui dentro, que faz a gente querer voar, né?
e faz a gente querer alçar voos maiores. Então, esse pássaro ele representa esse desejo e a gente assumir os nossos desejos. O que é que a gente deseja, o que é que a gente necessita também, não só deseja. O rato. O rato ele vem falar que pra gente atingir os nossos desejos, a gente precisa soltar as coisas pequenas, os pequenos detalhes, soltar o controle, resolver questões que são pequenininhas e que não precisa e que fica atravancando a gente. Depois o carneiro. O carneiro ele é sempre esse personagem de colocar-se a serviço. E também, se a gente pensa na astrologia, né? Esse carneiro que representa Áries também é esse movimento. Então é esse serviço e esse movimento que precisa chegar, que é uma força, né? É uma força muito intensa que chega e ela se coloca a serviço principalmente do outro. E depois a cobra que é essa capacidade de, através desse serviço então que chega, desse trabalho, desse em prol do coletivo, desse em prol do outro e que te fortalece porque talvez seja esse o seu verdadeiro desejo por liberdade, mas que isso faz com que você troque de pele, com que você se torne realmente a pessoa com quem você precisa se parecer mais. Então deixa roupas que não te servem mais para trás para vestir uma roupa que te serve agora. Bom, foram essas as mensagens do dia. Eu espero que vocês gostem, que seja útil para a semana que vem. A semana que vem não, esta semana, né, que se inicia. E é isso, gente. Por favor, curtam, compartilhem, deixem recadinhos para mim. Perguntas, o que vocês tiverem. Se vocês tiverem vontade de me sugerir temas de vídeo ou de fazer perguntas que eu possa responder através dos vídeos, vai ser super legal, tá bom? Beijo e muito obrigada.